Parece história repetida. Olá, hoje é sábado, dia 3 de junho de 2023 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, assim como eu fiz no capítulo 1, eu vou gastar um tempo lendo todo o capítulo 2, ele tem uma reflexão muito importante para a gente, eu vou tentar ler o capítulo 2 inteiro, peço a sua paciência de acompanhar comigo. Antes, entretanto, eu vou te lembrar, sempre te lembrar, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ter uma vida de devocional mais organizada, mais estruturada, isso vai abençoar você mesmo. Então, compre a Bíblia 365, peça ao Marnone lá na entrada da igreja, você pode pedir e ele vai conseguir para você. Você também pode comprar na internet, se você quiser, a escolha é sua. Ela divide a leitura do texto bíblico em um capítulo do Antigo Testamento, um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo, também Salmos e Provérbios. E ao fazer isso, ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia toda. Lembre-se também que nós temos múltiplos estudos na igreja, nós temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas, aos domingos. Você pode acompanhar tudo isso na agenda, toda a agenda da igreja, nos diversos canais da igreja na internet. Você pode procurar nas mídias sociais e você vai encontrar todos os estudos que nós temos, com todos os dias. Então vai lá, procura lá e você vai encontrar os estudos. Lembra, esse estudo aqui também estará tanto na página da igreja no YouTube, como também estará disponível no Spotify, no Deezer. Eu não sei, o pessoal que trabalha já coloca num tanto de lugar, no Amazon também. Então você tem a possibilidade lá de escutar o estudo em múltiplos locais. Sem mais delongas, vamos ler Eclesiastes 2, dos versículos 1 até o versículo 24. Até corrigir aqui no meu esboço, eu tinha deixado Eclesiastes 1. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Versículo 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Lembre-se que ele, o professor aqui, o pregador, o mestre, ele é o rei, ele foi rei em Israel. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Olha o tom pessimista de novo. O destino de todos é a cova, o destino de todos é a morte. E ele continua. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros.
ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Olha o tom de questionamento. Lembre-se de que ontem nós falamos que nós temos liberdade para perguntar e questionar a Deus, e o autor está aqui fazendo os seus questionamentos. Versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Aqui, um dos versículos mais dramáticos do capítulo 2. O mestre vai dizer que trabalhar e construir vai servir apenas para deixar a sua riqueza para outros. Veja o que ele fala. Desprezei todas as coisas pelas quais, versículo 18, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Cheguei ao ponto de desesperar por todo o trabalho que eu fiz debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Isso te lembra alguma coisa? Mesmo à noite, a sua mente não descansa? Lembra alguma coisa da realidade que vivemos? Para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. E correr atrás do vento. Nós vemos que no capítulo 2, o autor de Eclesiastes continua o seu lamento, continua o seu choro. E você se lembra que no capítulo 1, ele havia começado falando sobre essa tristeza debaixo do sol, entre os versículos 1 e 11, e ele também afirma que ele usou uma estratégia, a estratégia do conhecimento, para tentar dar fim a esse vazio. Ele tentou dar fim a esse vazio utilizando o conhecimento. Agora o pregador vai mostrar outras estratégias que ele adotou. Ele vai falar que adotou a estratégia do prazer com os amigos. Veja os versículos 2 e 3. Conclui que o rir é loucura e a alegria nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. A segunda foi se lançar em grandes projetos. Veja o que ele fala no versículo 4. Lancei-me em grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Ele também fala que tentou a saída na estratégia da prata e do ouro. Veja o versículo 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras. E ele retorna à ideia da sabedoria, da tentativa de encontrar o preenchimento para esse vazio debaixo do sol na sabedoria. Veja o 2:12, ele diz assim: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? O autor vai dizer que ele tentou essas múltiplas estratégias. E por que isso não nos parece novo? Porque ouvir isso de Eclesiastes, um livro escrito no mundo antigo, parece tão atual, parece tão contemporâneo. Eu comecei o estudo de hoje perguntando, parece história repetida. Não perguntando, afirmando, parece história repetida. E é exatamente isso que parece história repetida. A busca pelo prazer nos amigos, a busca no prazer em grandes projetos, a busca em prata e ouro, a busca no conhecimento. O autor vai dizer que todo trabalho, em determinado momento, ele começa a ficar tão angustiado com isso que ele vai falar, todo o trabalho que eu fiz arduamente eu vou deixar para o outro que não construiu nada, o outro que não fez absolutamente nada, ele vai simplesmente herdar tudo aquilo que eu fiz sem merecer
parece, e ele vai indignar-se no seu coração com isso, o autor está numa luta interna no seu coração, falando que a vida não parece algo muito proveitoso. Parece que a vida não faz nenhum sentido. Parece um cenário terrível. E, na verdade, ele é um cenário terrível. O autor que eu mencionei ontem, o Emílio Neto, ele vai dizer, no início do seu livro, na introdução, ele vai dizer algo que eu quero ler para vocês aqui. Ele diz assim: há coisas que é melhor dizer logo. Esse livro pode maltratar você. Se eu conseguir fazer um pouco de justiça ao que Salomão nos traz, aqui ele coloca Salomão como autor, esse livro vai criar feridas e reabrir cicatrizes. Não por minha qualidade como autor, mas por causa daquilo com que estou lidando. Sinto-me como um cientista que mexe um material radioativo e traz amostras para explicar as propriedades que o tornam especial. Aconselho que usem uma vestimenta adequada. Sei, entretanto, que você vai querer tirar as luvas, pois Eclesiastes é um material atraente demais. Sinto muito. Ainda há tempo de desistir, mas talvez você já esteja fisgado. Já que decidiu prosseguir, espero que esse livro sare as feridas que abrir, que ele anime a seguir e que no final você esteja mais equipado para viver debaixo do sol. Espero que esse livro sare as feridas que ele gerar. Ou seja, o livro tem um potencial de sarar, mas ele vai gerar feridas. Ele vai gerar feridas no nosso coração. Ele diz também: espero que junto com as queimaduras, esse livro te traga proteção. Então o livro de Eclesiastes é um livro que vai nos queimar. Interessante que ao discutir o capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos tratando hoje, ele fala, muito interessante, os diversos caminhos na busca da satisfação. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas ele fala em algum momento aqui dessa forma: Salomão conta a sua tentativa de achar satisfação em caminhos diversos. A primeira tentativa é encher o coração com algo que não seja Deus, versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele começa falando do vinho. Salomão embarca num projeto. Vamos ver se o vinho resolve. Muitos tentam achar no álcool a solução para a inquietação do coração. Isso lembra, por um acaso, aquela ideia da gente trabalhar a semana toda e o grande momento da vida é sair com os amigos para tomar uma? Será que isso reverbera no nosso estilo de vida contemporâneo? Será que isso fala em nosso coração de alguma forma, que é uma forma bem emblemática? O autor aos Eclesiastes vai insistir e ele vai dizer assim: a primeira é mesmo a dissolução, o entregar-se de coração à embriaguez. Quem sabe um gole vai resolver? Quem sabe esse uísque, essa cerveja ou essa caipirinha vão conseguir apagar as vozes do meu coração? Quem sabe, como diz Doug Wilson, se esse paliativo particular fosse removido, toda a nossa indústria de música country iria à falência. Aliás, Wilson nota bem que a Bíblia traz ao menos 5 usos legítimos para o vinho. Não nos carece entrar aqui. A discussão é só que Salomão vai falar de estratégias que não são novas. Ele vai falar da estratégia do vinho, ele vai falar da estratégia dos grandes projetos, ele vai falar da estratégia da prata e do ouro, ele vai falar das múltiplas estratégias que nós, como seres humanos, adotamos debaixo do sol para encontrar felicidade. O autor aos Eclesiastes parece que, ao falar da sua própria vida, insiste em nos dar um banho de realidade, de rasgar nosso coração. Ele faz nos lembrar do livro de Hebreus, que nos diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas e discernir os interesses, os propósitos do coração humano. Que esse texto nos leve à reflexão que alguém, no mundo antigo, tantos e tantos anos atrás, foi capaz de fazer uma reflexão sobre o que temos hoje em nossas vidas. Parece história repetida e, de fato, o é. Deus te abençoe.